Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Psicoandrologias, um canal para nós falarmos um pouco sobre a psicologia masculina, como funciona a mente do homem, como é ser homem na sociedade atual. Olá a todos, bem-vindos ao segundo episódio do nosso especial desse ano, que começou no Dia Nacional do Homem, 15 de julho, e que vai até o Dia Internacional do Homem, em 19 de novembro. Então, nesse especial, eu estou fazendo um breve resumo, bem breve, bem resumido, do livro The Myth of the Male Power, O Mito do Poder Masculino, escrito pelo Warren Farrell, um psicólogo social dos Estados Unidos e considerado o pai do movimento pelos direitos dos homens atuais. Ele foi publicado pela primeira vez em 93 e foi feita uma nova edição em 2014 que está disponível para compra na internet. Esse vídeo então é sobre o capítulo 2, do estágio 1 ao estágio 2, como homens bem-sucedidos libertaram as mulheres, no qual o Farrell ele vai defender que vivemos em um mundo bissexista, ou seja, na verdade não é que ele foi sexista, ele oprimiu, ele obrigou as mulheres a desempenharem certos papéis sociais. Na verdade, os dois sexos eram obrigados a desempenhar papéis sociais bastante restritos, né, em que as pessoas que não cumpriam eram mal vistas, eram julgadas, condenadas. E então vem a pouco daquela história que a gente vê no feminismo ou no documentário O Silêncio dos Homens, de que é importante os homens defenderem o feminismo. Então o Farrell ele vai na contramão um pouco dessa tentativa dos, do feminismo mostrar que ele também é bom aos homens, que os homens também devem apoiar o feminismo, porque os homens também seriam oprimidos, porque na verdade, se o homem é oprimido e a mulher é oprimida, então quem é o opressor? Na verdade, não existe um opressor, existe o desempenho de papéis, que na verdade é comum não só aos sexos, mas também em relação às classes sociais, às diferentes idades, às várias profissões. Então, a gente tem que ver as coisas de uma forma um pouco menos julgadora, para entender exatamente como elas funcionam, entender quais são os pontos positivos, como a gente pode explorar os pontos negativos, quais pontos negativos, como a gente pode mudar os pontos negativos. Bom, e quais são as características então desses dois estágios, é, características ideais imaginárias, vamos dizer assim, num mundo platônico, no mundo das ideias de Platão, né? Então, o estágio 1 seria a sociedade pré-feminismo, ou para ser um pouco mais exato, na verdade, pré-industrialização, pré-revolução industrial. Então, quando a gente fala lá dos tempos antigos, em que as pessoas eram machistas, sexistas e tudo mais, na verdade a gente está falando de uma sociedade que tinha como foco a sobrevivência. A expectativa de vida era cerca de 30, 40 anos, 50% das pessoas morriam, das crianças morriam antes de completar 5 anos, ou seja, a taxa de mortalidade infantil era altíssima. Então, muita gente passava fome porque a comida dependia em grande parte da agricultura, que depende em grande parte dos ciclos da natureza. Então, a luta pela sobrevivência era uma luta diária. E quando a gente fala de uma sociedade estágio 2, que é uma sociedade pós-revolução industrial, pós-feminismo, a sociedade atual, normalmente a sobrevivência ela já está meio garantida. Existem, claro, grupos em que ainda passam fome, em que ainda tem uma baixa expectativa de vida, alta mortalidade infantil, um índice muito alto de doenças, mas em geral essa não é a realidade da maioria das pessoas. As pessoas não estão preocupadas tanto com o mínimo necessário para sobreviver, as pessoas estão preocupadas em se sentirem realizadas pessoalmente, em serem felizes. E na sociedade de estágio 1, então, os sexos eles formavam uma complementariedade. Eram duas metades da laranja ou a tampa da panela um do outro. Ninguém estava completo sozinho, ninguém era um ser inteiro perfeitinho. Você precisava que os dois sexos se unissem por meio do casamento para ter um todo. Então a gente vai ver, por exemplo, o homem pode trabalhar, né, fora de casa, a mulher não, mas o homem não pode realizar atividades domésticas, como cozinhar, passar roupa, essas coisas. A mulher tem que fazer isso. Então, o homem depende da mulher para
ter a roupa lavada e poder ir trabalhar, por exemplo, para poder se alimentar. A mulher depende do homem para trazer comida. Em muitas sociedades indígenas, o homem pode caçar, mas ele não pode cozinhar aquilo que ele caça. A mulher pode cozinhar, mas ela não pode caçar. Então você tem novamente uma complementaridade. O homem depende da mulher para poder se alimentar, mas a mulher também depende do homem para se alimentar. E essa é um dos grandes problemas do feminismo, de que ele vai falar que a sociedade era ruim, era opressiva para a mulher, mas ele não vai ver o lado do homem e ver que na verdade existia uma complementariedade, né? A restrição da mulher, o homem podia fazer uma coisa que a mulher não podia, mas em troca o homem dependia da mulher para fazer alguma outra coisa também, de forma que nenhum sexo era completamente independente e livre, né? Já numa sociedade de estágio 2, nós temos a sinergia dos sexos, então as pessoas elas procuram almas gêmeas. Todos nós somos um indivíduo, nós já somos completos, inteiros, pessoas únicas. O que falta é encontrar alguém que seja e tenha gostos parecidos com os nossos, que seja igual a nós, para que assim nós possamos combinar nossas forças e um ajuda o outro, nos tornarmos ainda mais fortes juntos. Então, como eu falei, na sociedade tipo 1 existe a divisão de papéis, né? Mulheres cuidam dos filhos, homens cuidam do dinheiro. Numa sociedade estágio 2 existe expectativa da comunalidade de papéis, os dois sexos cuidam dos filhos e do dinheiro. Numa sociedade estágio 1 era obrigatório ter filhos, enquanto numa sociedade estágio 2 ter filhos é uma escolha, né? Então, no passado existia a expectativa de que as pessoas tinham que ter filhos, até porque não existia previdência privada, não existia aposentadoria, então quando você ficasse velho e você não pudesse trabalhar, se você não tivesse um filho para te sustentar, ninguém teria a obrigação de te sustentar, poderia te largar na rua e você morrer de fome. Claro que isso provavelmente era bem raro, mas enfim, existia esse imaginário, né? Apenas o seu filho é obrigado a te sustentar depois que você estiver velho. Na sociedade estágio 2, você tem filhos se você quiser. Se você quiser passar o resto da sua vida sem nunca ter filhos, problema teu, você tem essa opção. E na sociedade estágio 1, é esperado que as mulheres arrisquem a vida no parto e os homens arrisquem a vida na guerra. Enquanto numa sociedade estágio 2, os partos são idealmente livres de perigos, não deveriam existir mulheres que morrem durante o parto, e guerras deveriam ser idealmente eliminadas. Guerras não deveriam existir. Com relação ao casamento, ao contrato matrimonial, às relações amorosas, a sociedade estágio 1 ela tinha o lema de até que a morte nos separe, enquanto a sociedade estágio 2 é juntos enquanto formos felizes. Então, novamente, nós temos na sociedade estágio 1 a ideia de sobrevivência, né? Enquanto estivermos vivos, devemos ficar juntos, enquanto na sociedade estágio 2 está a ideia da realização pessoal da felicidade. Se nós não nos fazemos felizes, então é melhor cada um ir para o seu canto. Como consequência, a sociedade estágio 1 geralmente nenhuma parte pode encerrar o contrato, o divórcio é proibido. Claro que o divórcio sempre existiu, muitos casais deveriam encerrar o contrato, né? Existiam algumas brechas, mas idealmente o imaginário social era de quem era proibido e isso não acontecia, né? Enquanto no estágio 2, qualquer das partes pode encerrar o contrato matrimonial, qualquer um pode pedir o divórcio. O Fowler vai falar que o feminismo acertou quando disse que as mulheres são tratadas como objetos na sociedade estágio 1, mas ele erra ao tratar os homens como sujeitos. Na verdade, na sociedade estágio 1, os homens são menos que objetos, porque o homem é aquele que deve arriscar sua vida pelo objeto, seja esse objeto uma mulher, seja esse objeto um pedaço de terra, seja uma joia. A partir do momento em que um diamante é mais precioso do que a sua vida, então quer dizer que você é menos do que um objeto, você não é um sujeito. Na verdade, você. O Farrell fala que os homens não são seres humanos, eles são fazeres humanos. O valor, a vida de um homem só tem valor na medida em que ele é capaz de obter e reter objetos. Então, ele mesmo é menos que um objeto. Enquanto na sociedade estágio 2, os sexos são igualmente responsáveis por si mesmos e pelos outros. E pelo outro, no caso o cônjuge, né? Eu tenho certeza que muitos de vocês vão discordar, porque não é isso que a gente observa, principalmente quando a gente fala do feminismo, porque o homem é responsável por si mesmo e pela mulher, mas a mulher é responsável apenas por si mesma. Mas a maioria das pessoas não percebe isso, idealmente no imaginário social delas,
o que se está defendendo é que os dois sexos são igualmente responsáveis. Além disso, na sociedade estágio 1, ambos os sexos submetem-se às necessidades familiares. Então, a mulher ela não trabalha fora de casa, mas sim dentro, para poder atender da melhor forma possível as necessidades da família. E a mesma coisa, o homem não vai trabalhar fora porque ele quer, porque essa é uma forma de dominar a mulher. Ele vai trabalhar fora porque ele precisa fazer isso para sustentar a sua família, mesmo que ele não goste que ele dê o trabalho. Enquanto numa sociedade estágio 2, teoricamente, nós pregamos que ambos os sexos devem equilibrar as necessidades familiares com as suas próprias necessidades. E então, além disso, na sociedade estágio 1, o amor surge da dependência mútua. Então, o homem ama a mulher e a mulher ama o homem porque um precisa do outro para poder continuar vivo. Como eu falei, o homem obtém a comida e a mulher faz a comida. O homem não pode fazer a comida, então ele ama a mulher na medida em que ela faz. E a mulher não pode obter a comida, ela ama o homem à medida que ele a provê. Então, o amor ele vai surgir dessa dependência mútua de que os dois se complementam e o amor ele é menos condicional, contanto que cada um faça a sua parte, nós vamos entender isso como amor, nós vamos chamar isso de amor. Numa sociedade estágio 2, o amor surge da escolha, né? Então, vamos namorar porque eu te amei desde a primeira vez que te vi, porque o amor é uma coisa mágica que surge do nada, no momento em que a gente se olha ou conversa com as pessoas. Então tem essa coisa de que do um amor mais etéreo, que não depende das escolhas das nossas ações, mas ele simplesmente existe e a gente escolhe quem a gente ama. E apesar da nossa sociedade provavelmente pregar com muito mais frequência do que na sociedade estágio 1 que o amor deve ser incondicional, na prática a gente faz exatamente o oposto. A gente busca um amor muito mais condicional do que no passado. Porque incondicional significa sem condições. Eu vou te amar não importa o que você faça, quem você seja, o que aconteça. Então, quando eu falo que eu tenho um amor incondicional por alguém, estou dizendo que não importa se essa pessoa vai tentar me matar, vai tentar arrancar um membro meu, ou arrancar meus olhos, matar alguém que. Outra pessoa que eu amo, alguém da minha família. Não importa o que essa pessoa faça, eu vou amá-la do mesmo jeito. E numa sociedade estágio 2, isso é extremamente mal visto. Você não deve amar quem não te respeita, você só deve amar quem te ama de volta. Então é esperado o respeito, é esperado que a pessoa ouça os problemas do outro, que a pessoa dê apoio não só financeiro, mas emocional, psicológico. O marido tem que ser ao mesmo tempo um amigo. Então tem muito mais cobranças, muito mais expectativas em cima dos cônjuges do que no passado. O amor é muito mais condicional, por mais que a gente não queira admitir. Na sociedade estágio 1, quem escolhe com quem você vai casar normalmente são os genitores, é o pai ou a mãe, né? Ou até mesmo um tio, avô, enfim. Você não tem o direito de escolher com quem você quer casar. Você pode, às vezes, até opinar, mas se os seus genitores vão respeitar a nossa opinião, aí já é outro problema. Enquanto na sociedade estágio 2 as pessoas escolhem com quem casarão, porque vocês viram que o amor não vem da convivência, mas ele vem de uma coisa mística. Ele simplesmente brota do nada, as pessoas olham uma para outra e elas sabem quem elas amam. Na sociedade estágio 1, as mulheres casam-se com sua fonte de renda. E na sociedade estágio 2, teoricamente, aquilo que as pessoas vão dizer se você perguntar é que nenhum sexo deve ser responsável por mais da metade da renda, prover mais da metade da renda. Na sociedade estágio 1, os homens são privados de sexo até proverem segurança. Na sociedade estágio 2, teoricamente, existe uma equidade de privação sexual. Então, homens e mulheres são igualmente satisfeitos sexualmente, porque nenhum dos dois precisa ficar segurando, provar que é merecedor dos prazeres sexuais, do prêmio sexual, alguma coisa do tipo, e esperar até depois do casamento. Se você tiver interesse em ter relações sexuais com alguém, você simplesmente pode ir numa balada, procurar alguém disponível e se satisfazer sexualmente. E aqui está uma das frases mais famosas do Warren Farrell que eu adoro, que é que após o feminismo
as mulheres elas podem escolher 3 opções de destino, 3 tipos de carreira, vamos dizer assim. Elas podem escolher trabalhar em tempo integral, trabalhar aqui me refiro a trabalhar fora profissionalmente, então ter uma carreira formal apenas. Ela pode escolher ser mãe em tempo integral, então desistir de ter uma carreira em um emprego formal, em um emprego fora remunerado para ser simplesmente uma dona de casa, mãe. Ou ela pode ser uma mãe trabalhadora, ela pode tentar combinar a vida profissional com a vida familiar. Enquanto os homens, eles vão ter 3 escolhas: trabalhar em tempo integral, trabalhar em tempo integral ou trabalhar em tempo integral. Então, os homens não têm tanta liberdade assim quanto a sociedade fala, de que eles podem fazer o que eles quiserem, de que eles têm todos os direitos. Isso não é verdade. As mulheres elas já foram para a sociedade de estágio 2 e os homens continuam presos na sociedade de estágio 1. E aqui é um pedido que o Fábio faz, que eu tento manter quando faço esses vídeos, quando eu leio algum livro, quando eu vou dar minha opinião sobre alguma coisa, que é: no estágio 1 não era funcional permitir o divórcio. Com 8 crianças em casa e a impossibilidade de sustentar 2 casas, o divórcio não era uma opção. Então tolerávamos o alcoolismo e o abuso ao invés do divórcio e da fome. Então é um pouco da crítica que eu fiz no vídeo sobre o documentário Silêncio dos Homens, que é: eles julgam a forma como as pessoas se relacionavam no passado sem tentar entender o porquê que era. Então, a minha avó materna teve 5 filhos, minha avó paterna teve 6. Isso contando só aqueles que chegaram até a vida adulta. Se você contar os que morreram antes de completar 5 anos, que morreram no parto e tudo mais, minha avó materna teve 8 gestações e minha avó paterna teve 9. E elas não eram uma exceção, elas eram a regra. A maioria das pessoas tinha mais ou menos essa quantidade de filhos. Eu já conheci mais de uma pessoa que disse: eu tenho 19 tios e tias só por parte de um dos meus pais. Ou só por parte de pai, ou só por parte de mãe. E essa era a norma. E hoje eu vejo muitas mulheres reclamando de que é muito difícil, de que é impossível você conciliar a vida profissional e familiar, de que a sociedade é muito machista, sexista, justamente porque delega toda a responsabilidade do cuidar dos filhos para as mulheres. E eu fico pensando: ela só tem 2 filhos. Imagina com 5, imagina com 6. E não é simplesmente uma questão de delegar a responsabilidade da mulher. Existe uma questão biológica de que você vai ter 5, 6 filhos. O mais novo, ele provavelmente vai ser aquela criança que tem que mamar o tempo inteiro, que só dorme e mama, que não pode ficar muito tempo longe da mãe. Então, se a mulher quiser trabalhar, ela vai ter que levar a criança para o trabalho junto dela. No passado não existia creche, babá era coisa de rico. Então, é assim, você realmente acha que era viável, era possível os 2 genitores trabalharem fora de casa com a quantidade de filhos que as pessoas tinham? As primeiras feministas não eram uma mulher típica, uma mulher normal, eram esposas de político, de médicos, de advogados, que tinham 2, 3 filhos e geralmente elas não cuidavam dos filhos. Elas tinham empregados para alimentar os filhos, para vestir os filhos, para fazer o que lá. Então elas acabavam tendo tempo para ter uma profissão, um emprego fora de casa, e elas não iam querer ter um emprego da mulher normal. Elas não iam querer ser a costureira ou a faxineira. Elas iam querer ser a médica, a política, a advogada. Então, quando a gente vai criticar a forma que as pessoas viviam no passado, a gente tem que lembrar que eram famílias muito diferentes, que as condições materiais, socioeconômicas e até mesmo trabalhistas eram muito diferentes. Eu não posso criticar os homens por serem menos presentes na vida dos filhos ou por não dividirem com as mulheres os trabalhos domésticos, se o homem é um caminhoneiro que ele passa 2 semanas na estrada sozinho, com a família, e ninguém pergunta para ele se ele é feliz na profissão dele, ninguém pergunta se ele gostaria de passar mais tempo com a família, ninguém pergunta se ele consegue cuidar da saúde do jeito que ele gostaria. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração. Eu acho que a gente tem que parar com essa mania
de ficar criticando a forma como as pessoas viviam no passado, porque existe uma razão para as coisas serem como são. A gente precisa entender qual razão é essa para entender o que é realmente viável mudar, o que vale a pena mudar e o que talvez vale a pena mudar, mas ainda não seja a hora, a gente tem que esperar um pouco mais, ou não vale mudar, tá bom do jeito que tá, talvez nem seja possível mudar. Então aqui é um pouco do que eu falei, né? Não ver nossos antepassados como disfuncionais, tóxicos ou opressores. Eu fiz essa crítica ao documentário O Silêncio dos Homens. Ah, meu pai, ele era frio, ele era distante, ele não conversava com a gente. Mas o documentário não entrevistou nenhum homem de mais nenhum senhor de mais idade perguntou como foi a criação dele, se ele conseguiu ser presente no grau que ele queria, como era para ele ter que passar a maior parte do tempo dele longe da família. Não teve nada disso no documentário. O documentário peca muito nesse sentido, de só mostrar um lado da história, que é o lado em que concorda com eles e quem discorda está errado, é um opressor. E temos que reconhecer que durante centenas ou milhares de anos esse modelo nos ajudou a sobreviver, mas os tempos mudaram e esse modelo se tornou desnecessário, ou assim esperamos, né? Talvez tenha algumas coisas em que esse modelo ainda seja necessário. Hoje é isso, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam esse vídeo, compartilhem com os amigos, ajudem a divulgar o canal. Inscreva-se para ser notificado quando sair vídeo novo e me ajude a manter o canal fazendo uma doação no link da descrição desse vídeo. Obrigado e até o nosso próximo vídeo.